Muito bem, para você que está acompanhando a nossa jornada esportiva Trianon, a Rede da Emoção dá lugar à solidariedade. Foi lançado na semana passada em São Paulo o projeto Jogando contra o Câncer. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e reuniu ex-craques do futebol, políticos e especialistas no assunto. O Jogando contra o Câncer será uma partida de futebol beneficente que acontece nos próximos meses aqui na capital paulista. Para falar mais sobre esse projeto, na ponta da linha está o ex-jogador Paulo Roberto Jameli Júnior, que já teve passagens por Santos, São Paulo e Seleção Brasileira. Jameli, boa tarde, seja bem-vindo à nossa jornada esportiva Trianon. Boa tarde, é sempre um prazer poder estar falando com vocês aí. Bom, o ouvinte da Rádio Trianon e da Rádio Universal de Santos, que não conhece, o que é o projeto Jogando contra o Câncer? Então, o projeto Jogando contra o Câncer é um projeto que já está aí há mais de 2 anos, né? Que tem aí o suporte da Hemomed com o Dr. Adelson. E nos últimos meses, ou no último ano praticamente, teve a entrada do Gil Santos, né? Que é uma pessoa ligada ao mundo do futebol, e começou a utilizar, né, a imagem e a influência aí de alguns ex-jogadores, de jogadores também, né, de ex-jogadores, nessa campanha, né, que se chama Jogando contra o Câncer, e que o principal de tudo isso é a prevenção, né. São vários institutos aí renomados de oncologia que estão na luta, né. Eu acho que todos nós temos algum conhecido, algum familiar que infelizmente já passou por essa doença e que a gente sabe a dificuldade que é, e também a importância, né, de que a prevenção e o diagnóstico rápido dessa doença faz com que as pessoas tenham condições de ter uma vida normal, de curar, né, o câncer, mas sabendo que não pode chegar num estágio muito avançado, né. Então essa campanha é importante para conscientizar as pessoas, para atrair a atenção também das autoridades, né, tanto de São Paulo, da cidade de São Paulo, municipal, como do estado e como do Brasil todo, né, porque a gente sabe que é uma doença que atinge uma grande parte da população. Ô Jameli, como é que você recebeu o convite para fazer parte aí dessa causa? Então, como eu falei, o Gil Santos, né, que é o idealizador, e tem esse lado de eventos esportivos, ele faz esses jogos de final de ano beneficente e tal, e a gente se conheceu em Barueri, numa época que eu trabalhei em Barueri. Ele também tem uma participação lá no time, tem uma ligação com a prefeitura e os secretários de esporte e tal, e a gente se conheceu lá, né, numa palestra que eu fui dar, que algumas vezes eu faço palestras, algumas vezes não, né, várias vezes eu faço palestras ligando o futebol, o mundo corporativo e tendo esse link, né, de formação de equipes, do que o esporte pode ajudar nas empresas e tal. E numa dessas palestras a gente se conheceu, fomos apresentados, a gente começou a fazer algumas coisas juntos, e eu cheguei nesse projeto aí porque também eu já tive uma pessoa na família, o meu avô teve um câncer muito, muito difícil, acabou falecendo por causa desse câncer. Então eu me identifiquei e achei que poderia ajudar bastante, ser mais um tijolinho aí, né, nessa construção aí para a gente procurar ajudar as pessoas e procurar deixar mais público essa campanha. Muito bem, o futebol é uma paixão nacional, né, Jameli? Indiscutivelmente, como é a tradição. Ao final da temporada, o esporte acaba sendo usado aí para essas causas beneficentes e isso tem dado muito certo, né, Jameli? São várias iniciativas, jogos de amigos, entidades e o público tem comparecido, né? Afinal, é uma oportunidade de ver aí grandes craques em campo, muita gente, né, Jameli, que não teve a oportunidade, que não teve essa chance nem de ver isso pela televisão, né? Essas iniciativas que acontecem normalmente nas férias dos jogadores na Europa, né, que esse ano coincidiu porque teve a Copa América, então teve férias aqui no Brasil também, então no mês de junho, julho e principalmente no mês de dezembro, tem esses jogos e são iniciativas importantes, porque, como você disse, né, são jogadores que estão jogando fora do Brasil, ou ex-jogadores que têm uma história nos clubes e que as pessoas, talvez o pai conheça e seja fã desse jogador, mas o filho não conhece, só viu pela televisão, só viu pelo YouTube, não viu pessoalmente, então escuta do pai falar, olha, aquele cara, sei lá, no
o Jameli, que jogou com o Giovani, o Ronaldo e o Romário, e, enfim, que tem essa chance de ver os caras de perto. E como é um jogo mais relaxado, né, não é competição, tem essa proximidade, porque os jogadores chegam antes no jogo, a torcida normalmente está dentro de campo ou está perto, não tem muita restrição por questões de horário, de regulamento, de federação e tudo mais. E normalmente tem alguma coisa sempre depois, alguma recepção, um coquetel ou um churrasco com os torcedores, com as pessoas que estão no estádio. Então é muito legal e sempre tem um fundo beneficente, né? Acho que o mais importante é isso, né? Alguns ajuntam alimentos para instituições aí que precisam, outros têm algum viés mais de saúde, como é o nosso, tem alguns que fazem para ajudar vítimas de enchente ou de incêndios, enfim. Eu acho que isso é muito importante, é um pouquinho, né, do tempo que a gente pode dar aí para as outras pessoas, principalmente os jogadores que estão em atividade, né, que são os que chamam mais atenção, para poder ajudar e poder fazer a nossa parte aí para ter uma sociedade melhor. E é uma oportunidade, né, Jameli, de você como atleta, de conscientizar as pessoas que não tenham medo do diagnóstico precoce do câncer, né? Porque é esse diagnóstico precoce que pode salvar vidas, né? Não, é exatamente isso, né? Nas mulheres, né, o câncer de mama talvez seja o mais comum e se você tem o diagnóstico rápido, você tem a cura completa, né? E no homem o câncer de próstata, né, que é o mais, que acontece mais vezes e muitas vezes ele chega, a pessoa não sabe nem que ela está doente disso, chega até a falecer sem saber que ela tem o câncer porque não faz um exame, não sabe o que tem fica doente, vai no hospital e daí sim que vai descobrir. Então quando tem o diagnóstico rápido e a prevenção, eu acho que é o mais importante, é a conscientização da prevenção, de fazer os exames, né, de regularmente a gente fazer os nossos exames de sangue, não é nada muito sofisticado, com o exame de sangue você já consegue ver se tem um indício ou não de algum problema. Então eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer, divulgar, para também chamar a atenção, né, das autoridades, né, tanto de saúde como os prefeitos, governadores e pessoas que cuidam disso, de que também não adianta a gente fazer um diagnóstico, detectar que tem o câncer e depois ficar um ano aí na fila do SUS para fazer o exame ou para ter uma segunda consulta, uma continuidade no tratamento. Então, acho que isso é importante também, né, para a gente chamar a atenção de que não é só a população, é só o paciente, né, e nem os médicos, são as pessoas que dirigem, que fazem essa gestão da saúde aí para buscar maneiras, né, depois de diagnosticado o câncer ou para fazer um exame, essa coisa acontecer rápido, não ficar 7, 8, 1 ano aí esperando. Nós estamos conversando com o ex-jogador Paulo Roberto Jameli Júnior. O Jameli, com passagens aí já por São Paulo, Santos e Seleção Brasileira, está conversando com a gente sobre esse projeto Jogando contra o Câncer, um evento beneficente para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce de qualquer tipo de câncer e também arrecadar fundos aí para diversas instituições que tratam a doença. Ô Jameli, tem previsão de quando e onde essa partida vai acontecer e aí outros nomes também envolvidos? Ainda não tenho a data exata, vai ser em dezembro, né? A gente não sabe ainda se vai ser no Allianz Parque ou vai ser no Morumbi, mas parece que são esses dois lugares, parece que o Pacaembu também, não sei, porque depende das datas, depende dos jogos e do calendário desses estádios, mas os jogadores, né, que já estiveram presentes, né, nesse lançamento na semana passada, o Birubiru estava lá, o Zenon estava lá, eu participei, o Gilmar, que era goleiro do Palmeiras, o Dinei, enfim, tinha mais gente lá, não me recordo agora, e tem alguns outros jogadores também, né, os jogadores famosos, jogadores de seleção brasileira, que o Cafu deu mandou um vídeo, alguns jogadores do São Paulo, do Corinthians, tiraram foto com a camiseta. Então acho que a adesão vai ser muito grande, porque é uma causa importante, né? Eu acho que tudo que a gente pode fazer, nós, não só os jogadores, mas
pessoas públicas, o pessoal da imprensa, cantor, ator, político, todo mundo que pode fazer e tem a iniciativa de fazer ações como essa, não só para o câncer, mas para outras doenças também e para outras dificuldades que a gente encontra. Eu acho que a gente tem que fazer, porque cada um fazendo a sua parte, cada um juntando um pouquinho aí de esforço, a gente consegue ajudar muita gente, e isso daí é uma corrente, né, que vai cada vez mais aumentando, cada vez vai ficando mais forte, e cada vez a gente vai atingindo mais pessoas, né. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você continua atuando como representante do Olympique de Marseille para a América do Sul? Como é que é esse trabalho? Eu tenho não é nem a representação, mas eu sou a pessoa encarregada de começar alguns negócios, de fazer informes de jogadores, né? Eu agi um pouco como scout também, do relacionamento que eu tenho com o Olympique de Marseille aqui na América do Sul, né? Então, desde o ano passado a gente está fazendo esse trabalho. É uma equipe que o chefe, né, o diretor-geral lá no Olympique é o Andoni Zubizarreta, que foi o goleiro da Espanha durante muito tempo, Copa do Mundo, e a equipe do Barcelona, né, que saiu e foi para lá. Então, nós somos várias pessoas que trabalham, cada um num lugar do mundo, e buscando, né, oportunidades, jogadores, negócios novos. Eu sou encarregado da América do Sul, e é um trabalho muito, muito importante, né, porque é uma reconstrução do time, né. O Olympique é realmente o time maior da França, né. Nos últimos anos aí não tem tido tanto sucesso como teve na década de 80 e 90, né, foi campeão da Champions e tudo mais. O Paris Saint-Germain e o Olympique de Lyon passaram, né, nos últimos anos, mas com a chegada do Zubizarreta lá, o time está tentando se reestruturar, voltando a ser o que era, né, que o objetivo é jogar a Champions League. Então, eu estou muito contente com esse trabalho aí, que é uma das coisas que eu faço no momento, né, junto com várias outras coisas que eu já fazia aqui no Brasil. Ô Jameli, tem gostado do Campeonato Brasileiro com Santos e Flamengo aí como protagonistas nessa altura do torneio, um campeonato com VAR, né, que era algo impensável há alguns anos? Estou gostando, eu acho que está sendo um campeonato brasileiro muito disputado. Você vê aí que o Palmeiras deu uma disparada no começo, de repente o Santos disparou, agora todo mundo alcançando aí. Você vê que os 4 grandes de São Paulo estão muito próximos, tem o Flamengo ainda, o Inter, o Atlético Mineiro, talvez o Bahia seja uma força aí que ninguém esperasse que está chegando. Então, um campeonato que tem 7, 8 times aí brigando pelo título e oscilando, né, na liderança. Cada semana muda, um time que estava, que nem a situação do São Paulo e do Corinthians, que antes da Copa América estavam lá embaixo, agora já estão brigando por G4, estão entrando e saindo do G4. Então é um campeonato muito disputado. Eu sempre disse que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, porque quando começa o campeonato você tem 10 equipes ali que podem cair e 10 equipes que podem ganhar o campeonato. A competição e a distância entre você estar bem e olhar para o lado de cima da tabela, e você estar mal e olhar para o lado de baixo, são 3 rodadas, né? Então é um campeonato motivante. Pelos números eu estava até vendo estudos aí, que é o Campeonato Brasileiro que tem público, a média de público mais alta nos últimos anos, um interesse grande, jogadores de qualidade, que é o caso do Daniel Alves agora voltando, do Felipe Luiz, e jogadores que realmente agregam no campeonato e fazem os times ficarem mais fortes. Então eu estou gostando. E quanto ao VAR, eu acho que é normal a gente ter alguns erros, até um pouco de demora. Isso com a prática vai melhorando, mas é fundamental, né? Até ontem eu estava comentando o jogo do Corinthians e Avaí na Rádio Bandeirantes, e surgiu o tema de que se tivesse o VAR, eu teria sido campeão brasileiro em 95, né? Se naquela época tivesse o VAR, aquele time do Santos não teria acontecido os erros do Márcio Rezende de Freitas, o Botafogo não ia ser campeão, e quem ia ser campeão era o Santos. Então é importantíssimo. Eu sou muito a favor da tecnologia no futebol e do VAR também. Muito bem, daqui a pouco tem a nossa transmissão de Flamengo e Palmeiras aqui na Rede da Emoção. Palpite para esse jogo? Bom, é um jogão, né? É um jogão.
2 times aí que estão brigando pela liderança do campeonato, 2 times fortes, com elencos que eu acredito que possam ser os 2 melhores, ou com certeza está entre os 5 melhores do Brasil. E é um jogão, mas eu espero que o Palmeiras ganhe, ó. Eu torço pro Palmeiras, que é aqui de São Paulo, é um time que investiu, está trabalhando sério, que está aí brigando em várias frentes aí para ser campeão. Então, acho que um 2-1 pro Palmeiras tá legal. Ô, Jameli, como é que as pessoas fazem para saber mais sobre o projeto Jogando contra o Câncer? É só dar um Google, né? Colocar Jogando contra o Câncer, tem muita informação aí na internet sobre como participar. Como eu falei, ainda não está definido o horário e o lugar, porque são alguns trâmites que tem que acontecer, mas isso aí com certeza nos próximos dias vai estar já definido. Quem vai participar, tal. Então, entrando na internet e colocando lá Jogando contra o Câncer, tem muita informação. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, essa parte que é a grande mensagem do projeto. O jogo e os jogadores e os cantores, as pessoas que estão envolvidas, são só um atrativo, né, para a gente passar a mensagem, que a mensagem principal é a prevenção e o exame e o conhecimento da população toda sobre o câncer. E isso aí vai estar no site, né? Aí a pessoa pode entrar e também entender, né, quem está envolvido, porque são várias instituições de combate ao câncer, sérias, com pesquisas, grandes médicos, pesquisadores que estão na vanguarda aí da tecnologia que a gente tem hoje, tanto no tratamento como na medicação, nos exames que acontecem, que são pessoas muito sérias, presidentes de associações, grandes médicos renomados aí em conselhos de medicina. Então dá para entender o tamanho desse projeto e de como que a gente pode, cada um, né, na sua forma aí, ajudar isso. É isso aí, o jogador faz a sua parte em campo, doando aí o seu tempo e o seu talento, e o ouvinte da Rádio Trianon e da Rádio Universal de Santos pode fazer a sua na arquibancada através da compra do seu ingresso, que além de ver aí grandes craques em campo, os craques do passado, que marcaram história no futebol brasileiro, como o Dinei, o Derval, o Zenon, o Nema, o Juarez, o Gilmar, o Birubiru, o Zé Carlos, vai ajudar entidades aí, instituições que lutam contra o câncer no país. Ô Jameli, parabéns pela iniciativa, obrigado pela entrevista conosco aqui da Rádio Trianon e também da Rádio Universal de Santos. Um abraço, parabéns para vocês aí também da rádio por estarem junto com a gente nessa iniciativa aí, ajudando a divulgar, a gente sabe da grande audiência que tem, e que as pessoas que gostam de futebol, as pessoas que já passaram por essa situação aí, que sabem que só quando passa você entende, vê a dificuldade que é, que possam estar lá no dia do jogo, para ver os jogadores, para ter uma interação, tirar uma foto, conversar. Eu acho que essa combinação aí com caridade, benevolência, informação e esporte, medicina, então tudo isso junto, eu acho que faz com que a gente tenha uma São Paulo melhor, um estado melhor e um país melhor também, né? Acho que todo mundo busca isso, uma qualidade de vida melhor para todo mundo, e quem pode ajudar de qualquer maneira aí, de qualquer forma, na sua possibilidade, acho que tem que estar junto nessa grande batalha aí contra o câncer. Paulo Roberto Jameli Júnior, valeu Jameli, obrigado. Beleza, um abraço aí, podem contar comigo para essas ações aí. Um abraço, boa tarde.